acordou aí com o Kahoot, vocês estão bem? Vocês conseguiram descansar? Patrícia, Ei, você tá me escutando? tô bem. Patrícia, o meu computador não aparecia a tela. Eu fiz o Kahoot totalmente no lendo as mensagens. Nossa! E não deu tempo de sair para entrar de novo. E eu tô, meu Deus do céu. E aí, na hora que você falou assim, a Ana Luísa pulou 10 posições, é porque eu tinha errado o resto tudo, tava tudo zerado. Nossa! Gente, agora bastidores do Kahoot. O bastidores do Kahoot. Patrícia. Nossa, Tipo assim, a minha tela não abria nada. E não aparecia aquela barra de ligar microfone, então eu não conseguia falar com você que o negócio não tava bom. Foi emoção. Esse Kahoot acordou assim real. Aqui. Quem que falou também? Eu tava assim também aqui, só aparecia na sua tela. Não carregava. Então, vamos lá, vamos recapitular. Sempre, vamos combinar assim, a aula começa às 7h50. Antes, se vocês quiserem entrar no Kahoot, kahoot.it, vocês já vão entrando, que é para... Mas o que não abria era o Teams, então eu não conseguia ver as perguntas. Eu conseguia acessar as respostas no celular. As respostas não, né? Os símbolos. Nossa, Patrícia, foi desesperador, mas tá bom. Gente do céu. Primeiro trauma do Kahoot concluído com sucesso. Mas olha, eu acho que você mandou bem. Você fez o registro lá, né, do seu nome, né? Né, de participação. E aí não deu, foi para assim, né, para participar, né, de verdade, assim, né, das afirmativas e tudo mais. Mas pelo menos você registrou sua presença. E eu vou voltar em todas aquelas frases, todas elas estão na aula, né? Ai, ótimo. Então, eu vou voltar em tudo. Era só isso, eu queria desabafar. Não, mas eu acho que esses desabafos não é só pelo desabafo, não. Tem muita gente que tem o mesmo problema e às vezes não tem a mesma facilidade de se expressar. Então, até teve uma pessoa que fez uma confusão que eu acho que eu faria também. Que eu não tinha atinado para isso, que só me contou depois da aula, que é o seguinte. Onde vocês entram mesmo, que vocês podem clicar para escolher a alternativa de vocês, não aparece o que tem em cada afirmativa, em cada opção. Não aparece a frase de cada opção. Então, vocês têm que ler pelo Teams, né? Então, aí a pessoa não conseguia, né? Não estava sabendo que a frase estava no Teams, então ficou perdida. E eu acho que muita gente deve ter feito isso. Isso é a minha cara. Eu acho que eu erraria isso também. Por isso que eu esclareci mais no início da aula. Mas a gente vai ajustando, né? Aí, lembrando que tem um Kahoot extra, né? Um sexto Kahoot, que eu nem chamei de sexto, eu chamei de extra mesmo. E que para ter os 10 pontos, basta participação em 4 daqueles 5. Então, acho que é para isso mesmo, né? Para essas confusões que acontecem. Bom, vocês conseguiram descansar um pouco? Patrícia, eu acho que a Stephanie tá falando. Tá? Porque tá ficando azulzinho a foto dela, mas não tô ouvindo o som. Stephanie, você tá com o microfone ligado? Tava sem querer, Patrícia, desculpa. Foi mal. Imagina, obrigada, Ana. Ô, gente, eu tô vendo a hora que eu vou deixar a câmera ligada numa dessas reuniões, essas coisas assim, que vai dar um momicão. Mas isso, né, gente? Isso que nós estamos vivendo vai dar margem para muito mico mesmo, né? Bom, essa aula é uma aula que eu tenho muito carinho por ela. Uma aula muito especial e eu espero assim que ao longo da vida de vocês como médicos, né, vocês sempre assim coloquem esse tema no patamar de importância que tem. Eu diria que a relação médico-paciente é o que a gente tem de mais importante na nossa profissão, né? No nosso contato com o paciente. E aí eu fico pensando aqui, né? Que talvez você sempre pense naquela situação assim, no consultório, conversando, mas olha, para tudo. Quem já teve a oportunidade de fazer algum exame complementar, um ultrassom, algum exame assim, né, que você encontra com o médico, aí você já está naquela posição ali do exame que ele vai realizar, né, não sei se vocês já passaram por isso, muitas vezes a gente nem vê o médico, né, por exemplo, uma ressonância, alguma coisa assim, às vezes o técnico, ou uma radiografia, o técnico que te posiciona ali,
e às vezes você nem vê o médico, mas pensando na oportunidade desse contato, faz muita diferença mesmo, né? Quem já esteve nesse lugar como paciente, né, diante de um médico ali que não fez um contato visual com a gente, que não, né, não cumprimentou a gente, não sabe nem nosso nome, e aí já, sabe, de repente põe aquele aparelho lá de ultrassom, a barriga da gente, às vezes a gente não tem nem coragem de perguntar alguma coisa, né? Então, seja na situação que for, isso faz muita diferença. Até na resposta, né, que o paciente vai ter a alguma conduta, né, que a gente definir ali com ele. Bom, a primeira aula, recapitulando aqui, que algumas pessoas chegaram depois, e mesmo para a gente pensar nessa sequência, né, organizar, assim, o aprendizado dos conteúdos, no primeiro encontro que a gente teve, eu falei um pouco sobre essa atenção à saúde da criança e do adolescente, falei algumas coisas que a gente tem no SUS, falei da primeira semana de saúde integral, falei daquela agenda de compromissos, que na verdade, se vocês olharem a agenda de compromissos, tem os tópicos todos da nossa disciplina, né? Lá. Tem até mais, né, do que os tópicos da nossa disciplina. E aí, semana passada, a gente falou um pouco sobre anamnese em pediatria, que é entrevista médica com crianças e adolescentes. E apesar de ser a mesma, né, entrevista médica, os tópicos são aqueles, né, queixa principal, história da moléstia atual, anamnese especial, história pregressa, história familiar e história social. São os mesmos tópicos, né, para a saúde da mulher e gestante que vocês viram no semestre passado, agora, semestre que vem com adulto, depois com idoso. Só que dependendo da faixa etária que a gente atende, do ciclo da vida que a gente está ali, né, tendo contato, algumas perguntas, né, são pertinentes e outras não, né? Um exemplo óbvio, você não vai chegar para um homem ou para um neném, né, e perguntar qual que é a menarca, a data da menarca, da primeira menstruação. Você não vai perguntar porque não tem relação, né? A não ser que seja um homem trans, né, gente? Aí pode, né? Aí pode ter sentido, né? Mas você vai perguntar isso para um neném, né? Para uma mãe de um lactente, quando que foi a menarca? Não faz sentido, né? Então, a gente tem algumas adequações dessa anamnese de acordo com o ciclo de vida. Um outro exemplo, se você estivesse fazendo a pergunta sobre cigarro em casa, né? Você está com um bebê, um lactente, né? Nos primeiros 2 anos de vida, você vai perguntar se alguém da família fuma. Se você estiver diante de um adolescente, você vai perguntar, além de se alguém da família fuma, se ele próprio fuma, não é isso? Bom, e hoje a gente vai falar dessa relação médico-paciente, desse vínculo de confiança que pode ser estabelecido entre o médico e o seu paciente. E aí, vocês vão ver que a segunda parte da aula, eu vou puxar, assim, esse subtítulo, né, esse tópico, que eu acredito que possa, né, estar dentro da relação médico-paciente, que é a forma como a gente recebe o paciente, que pode ser um bom começo ou não, né, dependendo da forma que isso acontece. Aí, a segunda parte da aula, eu vou abordar isso mais. Então, já falei aqui que é um ponto central, né, da prática médica. Eu acho que eu dei esse exemplo aqui com vocês na primeira aula, ou devo ter falado isso na anamnese. Se vocês vão a um atendimento médico e você não confia, né, naquela entrevista, e menos ainda no exame físico, às vezes você percebe mesmo como leigo ali, você já percebeu que, né, o médico não te olhou direito, não perguntou as coisas assim importantes, né? Se você não se sentiu bem olhado, na hora que o médico fala para você, olha, então eu penso que você tem X coisa, você vai tomar esses remédios, você já vai ali, assim, com desconfiança, né? Ah, será que é isso mesmo que eu tenho? Esse médico nem me olhou direito, nem conversou comigo. A consulta durou 3 minutos aqui, né? Ele não pediu nem para que eu me deitasse para me examinar. Ah, esse negócio tá esquisito. Então, você já começa a questionar ali o diagnóstico, né? Se aqueles medicamentos estão corretos, você fica até com medo de tomar. Então, essa relação de confiança, esse vínculo, ele é
fundamental para tudo, para você se sentir à vontade para falar alguma coisa com o médico, para você se sentir realmente cuidado, para você acreditar na hipótese diagnóstica que ele coloca para você seguir aqueles, né, a conduta, ou os exames, ou as medicações. E aí, como a gente pensa muito, né, no paciente ali, no centro de saúde, a gente pode falar também de uma relação de confiança, um vínculo que se estabelece entre a equipe de saúde e o paciente. Então, tem pacientes, né, a gente consegue fazer isso, né, um bom vínculo do usuário com a equipe do posto de saúde. Então, é um usuário que tem uma transferência, tem uma relação de confiança com aquele lugar que o atende, com aquelas pessoas que trabalham, né, no posto de saúde de referência. Esse é o ideal, né? Porque aí o médico não pode atender, mas a enfermeira acolheu e ele se sente ali bem recebido, ouvido, né? E aí quando a enfermeira fala, não, você pode voltar para casa, porque você tá vendo, tem sinais de gravidade, isso, aquilo, você acredita, né? Bom, vocês viram que semana passada a gente gastou bastante tempo discutindo o roteiro, né? Aquele roteiro das perguntas que são feitas durante a entrevista médica. Essas perguntas, elas são muito importantes, claro, mas é um roteiro, né? Eu até falei sobre isso também, né? Não precisa ser aquela coisa policial e aquela sequência fixa de tomada de dados. Seu nome, seu endereço, né? A pessoa chega, ela vai falando e às vezes espontaneamente ela vai falar quase tudo que você ia perguntar, só que fora daquela ordem, não é mesmo? E é importante, inclusive, que você deixe o paciente falar livremente. As pesquisas mostram que se a gente deixa o paciente falar livremente, ele contempla vários daqueles tópicos. Então, eu queria chamar a atenção de vocês que aquele roteiro que é importante, que vocês fizeram o seu próprio roteiro, que vocês testaram o roteiro de vocês fazendo a simulação semana passada, né? Ele é importante, a gente precisa conhecer ele, vocês vão, né, levar alguns semestres aí para sabê-lo de cor. Mas vocês já pensaram, assim, se vocês conseguem, com aquelas perguntas que vocês fizeram, se vocês conseguiriam conhecer uma pessoa? Né? Imaginem que vocês tenham vontade de conhecer alguém da turma, mas, nossa, a pessoa parece interessante, parece ser um cara legal, parece uma menina bacana. Se você quisesse conhecer melhor essa pessoa, se você fizesse as perguntas daquele roteiro, será que você ia conhecer melhor aquela pessoa? Bom, concordo, assim, que vocês iam saber mais dados sobre a história pregressa, familiar, social, que vocês iam obter muitos dados, né? Se vocês fizerem uma entrevista, uma anamnese minha, vocês vão saber muitas coisas. Mas que hora que vocês iam me conhecer mesmo, né? O que ia dar, assim, para vocês, os dados que vocês iam falar assim, nossa, conheço a Patrícia é desse jeito, é daquele, ela tem isso como característica marcante, aquilo. Talvez vocês apreendam, né, absorvam mais da pessoa que eu sou pelo meu jeito de falar, na hora que eu estivesse respondendo as perguntas, as outras coisas que eu contasse sobre a minha vida, né, entre uma pergunta e outra, ou que eu trouxesse ali, né, de contexto, não é isso? E é tão importante, assim, para o médico conhecer o paciente que ele atende. Eu estava preparando, no final da semana passada, uma aula sobre infecções sexualmente transmissíveis, e eu estava lendo mais sobre isso e pensando, né, nossa, faz muita diferença a gente conhecer o nosso paciente, porque se você não conhece as coisas sobre a vida dele, as suas práticas, como que você faz uma orientação adequada? Né? Como que você propõe ali um tratamento, uma conduta, mudança de hábitos, se você não conhece a pessoa? Então, onde que eu quero chegar? Aqueles dados que a gente aprende, memoriza da anamnese, eles esclarecem muito sobre as doenças que a pessoa tem, né? Aquela queixa mais orgânica. Mas essa entrevista, ela não leva, assim, a um conhecimento sobre quem é aquela pessoa que está diante da gente. E para a conduta médica efetiva, adequada, é importante a gente conhecer o nosso paciente, né? E lembrando que a entrevista médica acontece entre duas pessoas.
Então, a gente... Opa, eu não passei, né? Passei. Acontece entre duas pessoas, então a gente tem que ter um cuidado muito especial com a comunicação, com a linguagem. E aí, por isso que eu postei para vocês o início desse livro, né? Literatura e Medicina, tô com ele aqui. Na verdade, eu não consegui comprá-lo, né? Ele estava esgotado. E aí eu tirei uma cópia para mim. Mas assim, que vai trazer muito isso, né? De como que acontece essa comunicação entre o médico e o seu paciente, e eu não resisti, eu fui colocando, recortando algumas frases. Para mim parece muito pequeno, né? Mas acho que para vocês dá para ler aí, dá para acompanhar. Que apesar da grande maioria dos diagnósticos, 70%, 90%, serem feitos com base na história do paciente, né? Aquilo que a gente consegue escutar ali, a escuta médica é o ponto de maior fragilidade. Na atualidade, está escrita na o quê, gente? Na é o maior ponto. Na atual, mas acho atual, que é verdade. Eu escrevi errado, né? É na atualidade. E é mesmo, né? A barreira criada pela terminologia técnica, né? Que é uma coisa que eu chamei a atenção de vocês na aula passada, às vezes cria um abismo mesmo, a pessoa não entende o que a gente está falando, né? E quem já leu O Nascimento da Clínica, de Foucault, vai lembrar dele agora, né? O que o senhor e a senhora sente, que era como a gente perguntava antes, mudou para onde dói. Porque se vocês pensarem lá na história da medicina, lá atrás, antes, né, do conhecimento sobre o corpo humano, né, da anatomia patológica, da patologia clínica... Então, a gente tinha uma entrevista ali do médico com o paciente, muito assim, o que você sente, o que te incomoda, mas querendo perceber mesmo. E a coisa foi se localizando, né? Onde dói? Que tem muita relação com o desenvolvimento do conhecimento sobre os órgãos, a posição dos órgãos, né? Então, como que a gente foi restringindo a nossa pergunta, né? E o que a gente investiga? A disponibilidade de escuta permite a compreensão do outro ser humano que abriga uma entidade clínica, né? Então, quando você está pensando numa doença, é uma doença que está numa pessoa, que essa pessoa é única e vai viver essa doença de uma forma muito particular. Os médicos têm diminuído sensivelmente a sua disponibilidade de escuta. Gente, eu vejo isso demais, muito mesmo. Eu que fico com residentes, né, a gente tem lá no ambulatório que eu trabalho, no Hospital das Clínicas, a gente fica com os residentes do Hospital das Clínicas e de outras residências, né, residência de pediatria, a gente fica com alunos residentes da residência multiprofissional. E aí, e tantas vezes, né, como observador, a gente percebe isso, né, que quando o médico está diante de alguma coisa que precisa ali de uma escuta, quantas vezes o médico entende que precisa encaminhar aquele paciente para o psicólogo, como se só o psicólogo pudesse escutar aquela pessoa, né? É claro que só o psicólogo pode fazer uma escuta assim, mais técnica, dentro, né, da profissão. Mas eu estou dizendo sobre escutar, né? Acolher, ouvir o que aquela pessoa tem a dizer, sem pensar assim numa interferência técnica, numa pontuação, não sabe? Alguma coisa assim. E as pessoas têm mostrado muito pouca disponibilidade para ouvir o paciente, que tem tudo a ver com clínica. Clínica é isso, é estar ao lado, né? Tentando entender realmente o que está acontecendo. Para você entender o que está acontecendo, não basta saber onde dói, né? Em que sistema se localiza a queixa do paciente. Médicos interrompem pacientes após 16 segundos. Tem pesquisas com isso, né? Quanto tempo que o médico ali escuta sem interromper? Paty. Ei. Bom dia, desculpa te interromper. Eu tenho uma pergunta. Você estava falando da clínica e naquele textinho que você pediu para a gente ler, falava muito dessa questão de ela estar muito pautada na semiologia e de serem, tipo, perguntas técnicas e tudo muito, enfim, mecanizado, sabe?
E esse lado, esse outro lado que a gente precisa desenvolver, como a gente desenvolve, sabe, essa questão de dar atenção? Eu sei que escutar é algo que a gente pode fazer, mas assim, que fazer com que as coisas não se tornem automáticas, porque é isso que vai acontecendo ao longo do caminho, querendo ou não, sabe? Não, não vai acontecer, não. Se Deus quiser, não. Então, o primeiro ponto, Bárbara, eu penso que assim, é se preocupar com isso, né? É saber da importância da gente não tomar as coisas de uma forma mecânica e entender que não é onde dói, né? É conhecer aquela pessoa, saber como que é o processo do adoecimento nela, com ela, no contexto familiar, social e tudo. E como que a gente aprende isso? A gente aprende fazendo, né? Então, assim, a gente vai lendo sobre, a gente vai estudando, vai escutando, vai participando de debates, aulas que chamam a atenção para esse ponto, mas onde a gente desenvolve mesmo isso é na clínica, é na prática, é aprender fazendo, né? Que infelizmente, por causa dessa pandemia, vocês estão com esse aprendizado assim congelado, né? No aguardo, esperando, mas é aprender fazendo, né? É assim. Só que eu confesso para vocês, durante muito tempo na medicina, fico pensando no curso que eu fiz, isso foi assim muito individual, a partir do interesse de cada um. A gente ali perdendo um tempão tateando como que é isso, como que poderia ser. Então, as pessoas mais sensíveis, que, né, são mais sintonizadas com isso, aí elas estão mais atentas, então aprendem talvez mais rápido. Mas eu fico pensando quantas oportunidades eu perdi como aluna, porque eu tive professores que tinham uma jornada, uma caminhada longa como médicos, e que eles podiam ter transmitido, falado mais sobre isso, porque certamente eles tinham muita experiência ali para compartilhar. Não vou falar para transmitir, porque eu acho que isso do aprendizado tem muito mais a ver com quem quer aprender do que com quem quer ensinar, né? Então, compartilhar ali a experiência e quem quer suga tudo dali, né? E aí eles tantas vezes ficaram muito nessa coisa da técnica, da anamnese das perguntas, me ensinando ali como fazer essa sequência, essa tomada de perguntas de uma forma mais fluida, né? Muitas vezes pedindo mesmo que a gente memorizasse, exigindo que a gente memorizasse, mesmo porque, né, gente, quando o primeiro contato que eu tive, já contei para vocês, com a anamnese, com o paciente, eu estava no quinto período. Nunca tinha visto um paciente perto de mim, eu nessa posição de estudante de medicina, durante 2 anos. Foi lá no terceiro ano, né, no quinto período, que eu cheguei perto de um paciente, né? Então, eles ficaram ali muito gastando sobre, né, sobre a técnica. E, na verdade, isso a gente vai desenvolvendo em muitos cursos ainda, mesmo nos dias atuais, o aluno vai muito por conta própria. Mas isso não vai acontecer com vocês aqui na PUC. Acho que todos os professores sempre vão chamar muita atenção de vocês a respeito desse ponto. Bem, deixa eu só desligar aqui meu WhatsApp, que eu precisei de ligar por causa do Kahoot, do link do Kahoot. Bom, eu estava lendo aqui, então, mas assim, acho que boa história, menos exame. Gente, quanto melhor a gente entrevista o nosso paciente, mais pensados, né? E a gente consegue, assim, discriminar melhor, escolher melhor os exames que a gente pede. Então, quantas vezes você, por não ter entrevistado ali adequadamente, você pede um tanto de exames, assim, desnecessários, porque é o tempo que você tinha para fazer uma entrevista melhor. E aí você vai ficar esperando, assim, que os exames, né, te contem o que você não deixou o paciente te contar. Muitas vezes, pela história, você excluiria uma série de exames. Isso aqui as pesquisas mostram. Quanto melhora a sua entrevista, seu exame físico, menos exames o médico pede. O avanço tecnológico ele não foi acompanhado pela evolução no discurso médico, né? Vocês viram que a gente avançou muito, né, em conhecimento técnico, em tecnologia, né, exames complementares cada vez mais incrementados, mas nessa habilidade ali de estar com o outro, de ouvir, né, ou escutar, realmente a gente não avançou no mesmo tanto, na mesma velocidade mesmo.
E o interesse do médico, ele se desviou do doente para a doença. E eu vejo, às vezes eu vejo isso, assim, como que vocês escolheram fazer o curso médico, né? Vocês querem tratar as pessoas, né? Sarar as doenças, né? Fazer o diagnóstico, propor um tratamento e tudo mais. Mas eu vejo, assim, como que a gente se debruça tanto na doença, como se fosse uma coisa separada, assim, da pessoa, sabe? E não percebe muito aquela pessoa que adoece, né? Vocês vão estudar as doenças, né? Então, estou aqui preparando minha aula de segunda-feira, vou falar de asma, vou falar de bronquiolite, tananã, estou estudando a doença. Mas preparando o aluno e eu como médica, né, assim, pensando como que vai ser a manifestação daquela doença em cada doente, né? Então, se eu tenho 10 pacientes com asma, são 10 asmas diferentes, né? Porque são 10 pessoas diferentes. E o paciente como uma pessoa e não como um caso, né? Quantas vezes, eu acho que isso deve ter aparecido demais para vocês no filme, né? Que a gente vai discutir daqui a pouco. Bom, eu trouxe um ponto aí que é tentar discriminar, né? Distinguir um pouco doença e moléstia, mas mais com o objetivo, assim, de mostrar para vocês que o médico, ele deve se preocupar muito mais com o que traz sofrimento do que com a doença em si, né? Porque tantas vezes a gente vai sofrer por coisas que não são uma doença, né? E se interessar só a doença para o médico e o tudo mais que faz o paciente sofrer, que faz ele adoecer, entre aspas, né? Então, doença, quando a gente usa essa expressão doença, a gente está pensando mais assim num evento biológico, em que você possa constatar algum tipo de alteração, ou seja anatômica, fisiológica, bioquímica, né? Pode ser uma alteração isolada, pode ser uma alteração que vem associada com outras. Então, doença, a gente pensa numa coisa assim, mais no campo biológico, né? Causando ali uma alteração, uma anormalidade, uma disfunção, não é isso? Do corpo, de um sistema, não é? Para a pessoa, né? Seja restrita a um sistema ou não. E aí a sua presença, ela pode ou não ser reconhecida por métodos clínicos, né? A gente, por exemplo, um exemplo bem concreto para vocês. Eu tenho um paciente que ele tem uma doença neurogenética sem diagnóstico específico. A gente sabe que ele tem uma doença neurogenética, mas com os exames disponíveis, mesmo feitos fora do país, a gente não consegue precisar o tipo específico daquela doença neurogenética que ele tem, né? A gente vai mesmo discutir o diagnóstico dos roteiros da aula passada? Vai! Boa lembrança! Eu já tinha esquecido, Mayra. Bem lembrado. A gente faz isso sim. Bom, então, às vezes a gente não tem um avanço suficiente para diagnosticar uma doença, né? E daqui 1, 2, 10 anos a gente consegue, né? Agora, quando a gente fala moléstia, é claro, né, que talvez se abrir o dicionário, se encontrar um como sinônimo do outro, mas em medicina, quando a gente pontua, assim, a distinção entre doença e moléstia, que a gente quer chamar a atenção para isso, né, que moléstia é tudo aquilo que faz sofrer, né, que tem muito mais a ver com a vivência da pessoa, com aquele sofrimento, do que, né, não é uma questão biológica. O que faz sofrer pode ser uma doença ou não, né? E esse estímulo, né, ambiental pode ser uma doença, como eu disse, ou uma série de eventos estressantes ou um conjunto de reações perante ameaças percebidas em grande parte de natureza simbólica. Quantas vezes a gente atende pessoas que sofrem por algo que elas imaginam que vai acontecer? Né? Às vezes não está nem acontecendo, alguma coisa que ela imagina, né, que está num campo ali simbólico, né? Então, moléstia tem... Sim? Lá em Poços de Caldas, na época que eu morei lá, teve um senhor que ele se suicidou ao receber um diagnóstico que ele estava com câncer. Nem sabia o resultado da doença ainda, por causa do sofrimento que ele imaginou que teria, ele suicidou. Tá vendo, gente? É isso. Você me fez lembrar de um paciente que ele foi... Eu estava no posto de saúde, né? Claro, gente, eu sou pediatra, mas a equipe meio que invadiu, assim, o consultório que eu estava, né? Entre uma consulta e outra, falou assim, você tem que ajudar a gente. O que aconteceu, gente? Não, um homem pegou um resultado de exame que ele está muito alterado.
E aí eu fui lá na recepção, o cara tava assim, transtornado, ele não sabia, assim, para onde que ele ia. Tava agitado, assim, mas assim, ele não sabia muito que atitude tomar. E as meninas foram rápidas, né, me chamaram e aquela coincidência de não ter ninguém na hora, eu coloquei ele para dentro, ele sentou, ele pegou um resultado de HIV positivo. Quer dizer, não era para ter sido entregue a ele, né? Era para o médico abrir o exame, chamá-lo, né? Numa outra situação. Mas quem estava no balcão falou: o exame é dele, vou entregar para ele. Ele abriu lá na hora e estava positivo. E aí ele falou que ele ia se matar. Ele falou assim: não, doutor, eu vou sair daqui agora, eu vou me matar, eu vou me jogar na frente de um caminhão. E o posto de saúde que eu trabalhava, ele é muito afastado. E aí era perto de uma BR. E ele falou, eu vou sair daqui, eu vou fazer isso. E aí eu tive, né, que gastar um tempo dizendo para ele que existia um tratamento. E a mulher dele estava grávida. Ele estava desesperado, pensando assim, que ele talvez tivesse transmitido o vírus para ela e talvez o filho que está na barriga já tivesse o HIV. E ele achava isso, né? Igual o exemplo que vocês deram agora. Câncer é sinônimo de sofrer e morrer, né? E a gente sabe que não é isso. E ele tinha essa representação social também do que era ter HIV/AIDS. E aí nossa, foi uma ginástica para que ele acreditasse. Ele não acreditava, eu falava que tinha tratamento e ele não acreditava. E eu falei com ele que não era 100% de chance do filho ter, não, que às vezes a pessoa transava com outro que tem HIV e nem sempre pega, que não é essa matemática. E ele custou. E o filho, gente, antes vocês perguntem, nem a mulher nem o filho se infectaram, vocês acreditam? Nenhum dos dois. Mas é isso, que você foi bem lembrado. Então, o ponto é esse, né? O termo moléstia é usado, né, toda vez que a gente quer apontar, enfatizar essa diferença mesmo, né? Que é o que faz sofrer, que está além do campo biológico, né? E é a moléstia, é o que faz sofrer, é o que, né? O que o paciente tem ali como o sofrimento dele é que deve nortear a nossa investigação, é sobre isso que é essa direção que o médico deve seguir, né? Para a gente tratar de doentes e não de doenças, que é uma máxima da medicina, né? Tratar de doentes e não das doenças, né? Saber sim reconhecer um diagnóstico de HIV, de câncer, de pneumonia, de que for, mas pensar que é uma pessoa que tem aquilo, né? E tentar, assim, abordar a doença naquela pessoa, naquele contexto, com as representações sociais que ela traz. Esse slide aqui é o tipo de slide antididático, né? Que a gente não coloca numa apresentação. Mas eu confesso a vocês que eu não resisti. Isso é um capítulo, isso é um trecho de um livro de semiologia. E aí o Mário Lopes, né, que é um grande autor aqui mineiro, de clínica médica, de semiologia, e ele estudou aqui na UFMG, ele vai trazer no livro dele de semiologia, marcando, né, essa diferença, né, doença ou moléstia. E ele vai chamar a nossa atenção, assim, que é um erro. Tanto você, como médico, não oferecer ao seu paciente todo o suporte tecnológico, científico, né, tudo que já é sabido e acessível, em termos, assim, técnicos mesmo, né? Pedir um exame, né, o melhor possível, o mais adequado para aquilo que você quer investigar, o melhor tratamento, as melhores alternativas. Então, você erra quando você não oferece isso ao seu paciente, mas você erra também quando você não escuta, não percebe o que faz sofrer, quando você não acolhe, não aborda esse outro lado, que é do sofrimento, do que molesta, do que, né, faz a pessoa ali sofrer. Ele vai comparar com uma medicina veterinária, mas na verdade a gente sabe que a própria medicina veterinária, ela considera, né, muito mais do que o biológico, o orgânico e o que a doença, né, nos animais. E ele vai chamar a atenção assim que muitas vezes o paciente ele sai frustrado, mesmo quando o médico oferece todo o arsenal, né, tecnológico disponível, porque o paciente não se sentiu acolhido no seu sofrimento, né? E, inclusive, a falta de uma boa relação médico-paciente tantas vezes é motivo de
das queixas dos pacientes, desses processos que os médicos às vezes respondem. Muita coisa se dá por falta desse vínculo de confiança. Então, a gente erra com o paciente, né, nisso que o Mário Lopes traz, a gente erra com o nosso paciente, tanto quando a gente não oferece a técnica melhor, né, daquele momento, quanto também quando a gente não acolhe o que ele traz como sofrimento. E eu coloquei assim, pior que a dor é o medo, vocês não devem ter entendido nada, né, quando vocês lerem esse slide. Mas é para marcar justamente isso. O que importa é o que faz sofrer. Como eu trabalho no Hospital das Clínicas, é um hospital escola, né? Então, a gente recebe estudantes, a gente recebe os residentes. E uma médica muito querida que trabalha comigo, ela conta esse caso de um aluno de medicina do 6º ou 7º período, não lembro agora, que naquele currículo antigo, ele estava ali, né, nos primeiros, começa no 5º período, né? Então, na pediatria, ele estava ali na 2ª disciplina ali de práticas, né? E aí, estava entrevistando uma garota, uma adolescente, e fazendo aquele roteiro que vocês treinaram semana passada. E aí, na hora que ela estava, ele perguntou queixa principal, ela falou que era uma dor no estômago. E aí, quando ele estava na história da moléstia atual, que é tentando caracterizar melhor essa dor no estômago, o que melhora, o que piora, né? Se já tinha isso antes, ela virou para ele assim, durante a HMA, na história da moléstia atual, falou com ele assim, mas pior do que a dor é o medo. Aí, nesse momento, é como se abrissem duas estradas, duas possibilidades, dois caminhos muito diferentes ali diante, no caso, foi do estudante de medicina, mas que poderia ser com o médico, né? Puxa vida, ela chegou falando que estava com dor no estômago e fala que pior que a dor é o medo. E aí, eu continuo perguntando da dor de estômago ou eu paro tudo e vou perguntar do medo? Gente, medo não é, né? O que isso tem a ver, né? Não tem nada assim tão biológico assim. O que eu vou perguntar do medo, né? E tantas vezes, na hora que o paciente fala uma coisa dessa, o médico meio que ignora, porque é o campo de escuta e que ele não está ali muito disponível, como aquele livro, né, Literatura e Medicina traz, e continua investigando a doença e deixa o doente dizendo para a gente, é mais importante meu medo, doutor, olha só, estou te falando, o medo é que é o que me faz sofrer, pior que a dor é o medo. Aí, ainda bem, né, esse aluno, é a hora que o médico larga a caneta, larga tudo, fala assim, né, para tudo, né, mas me fala mais sobre esse medo, e deixar o paciente falar. E aí foi uma riqueza, foi um aprendizado para todos, porque aí a adolescente começou a falar, uma adolescente assim de uns 13 anos de idade, ela começou a falar e aí ela falava do medo de ouvir de ouvir vozes, aí se abriu um diagnóstico diferencial para alguma alteração mental, uma doença psiquiátrica, e aí o aluno foi conhecendo, e nesse momento não dava para pedir exames, sabe? Como é que eu vou pedir uma endoscopia? Alguém que está com uma dor no estômago, que você nem perguntou mais, porque pior que a dor era o medo, e a pessoa abriu aquele horizonte para falar do medo, e aí a entrevista já levou para um outro campo, talvez uma doença mental, alguma coisa que precisava ali conhecer melhor a pessoa para entender o que estava acontecendo de adoecimento, né? Numa concepção mais ampla da palavra. E aí o semestre foi avançando e essa menina voltou muitas vezes com esse mesmo estudante, foi criando esse vínculo de confiança, né, dela com o médico, e ela foi falando cada vez mais. Então, eu vou abreviar a história, depois de muitos diagnósticos diferenciais, isso, aquilo, não pode ser isso. Aí, foi avançando até que conhecendo mais a vida, né, ali da adolescente, chegou-se no ponto de que o que provocava a dor dela é ouvir os ruídos das relações sexuais dos pais. Aquilo para ela era insuportável, né? Vocês imaginam, né, a situação?
E aquilo era insuportável para ela e chegou para o médico como se fosse uma queixa de dor no estômago. Aí eu pergunto, nossa, se o estudante de medicina não tivesse parado e ouvido realmente o que ela estava dizendo, que pior que a dor era o medo, aí ia pedir endoscopia, ia pedir isso, aquilo outro, e essa menina ia continuar sofrendo com a dor no estômago, que começava a partir de alguma coisa que não estava no estômago, que não tinha absolutamente nada a ver com o estômago. Vocês entendem? E aí, toda uma abordagem foi feita ali na família. No final do semestre, não existia mais dor no estômago. Não existia mais essa queixa. Só do desconforto que era ouvir os ruídos das relações sexuais dos pais. Uma outra questão que se coloca quando a gente atende crianças e adolescentes, assim, quem que é o centro da relação médico-paciente? Pode parecer óbvio para vocês, teoricamente, né? Assim, claro que é o paciente. O paciente é quem? É o bebê? É o adolescente? É sempre o paciente. Pode ser uma conclusão óbvia, assim, afastada da prática, porque na prática isso causa um embaraço danado. Quantas vezes toda consulta ela é conduzida centrando, às vezes, no responsável. Gente, tem colegas médicos que fazem uma entrevista inteira sem conversar com o paciente, conversando só com o familiar, mesmo quando a pessoa já é capaz de responder. Vocês devem ver isso em muitos outros ciclos, por exemplo, do idoso, né? Quantos médicos, porque às vezes o idoso é mais lento, às vezes pode estar um pouco confuso, né? Dependendo da idade, do quadro, né? Enfim. E quantas vezes o médico estabelece ali todo um diálogo com o acompanhante, nem se dirigindo ao paciente? Então, do ponto de vista teórico, pode ser fácil dizer, não, é o paciente. Mas do ponto de vista prático, muitas vezes a gente desliza nesse ponto, né? Lembrar que o centro de tudo é o paciente mesmo, não importa a idade. Então, tudo aquilo que eu for, né, fazer ali na consulta, eu estou focalizando principalmente no paciente. Eu posso abordar a família, claro, mas sempre tendo como ponto central a saúde do meu paciente. E essa frase, né, que é muito conhecida, que o advogado, o médico é o advogado da criança e do adolescente. Advogado nesse sentido, né, de advogar, né, de defender, de estar ali, né, defendendo mesmo os direitos, né, agindo em defesa do nosso paciente, criança e adolescente. Vocês querem perguntar? Na pediatria, na medicina de uma forma geral, sempre a gente vai ter uma abordagem ali, sempre o médico com o paciente, a família, né? A gente sempre considera o contexto de onde aquele paciente vem. Da pediatria isso é muito mais presente, porque muitas vezes, dependendo da idade da criança, quase tudo ou parte, né, é falado, né, por outra pessoa, que não o nosso paciente. Então, no atendimento em pediatria, a gente tem a família muito, muito presente. E tá tudo certo, é isso mesmo. O médico considera a família na pediatria por uma questão mesmo da dependência, né, da falta de autonomia do paciente, isso é mais presente. A gente tem particularidades dentro da própria pediatria, muito diferente a gente atender um bebê, um lactente, a gente atender um adolescente, né? Então, na medida que a pessoa vai, né, o paciente vai tendo mais independência, autonomia, cada vez mais a gente se dirige ali ao paciente, né? E tem todas as condutas mais dialogadas e tratadas ali com ele, né? Um outro ponto. Por mais que a gente estude aqui sobre entrevista médica, sobre relação médico-paciente, e que a gente saiba, né, como que se dá a consulta médica, a pessoa chega, a gente recebe, a gente conversa, depois a gente examina, depois a pessoa volta, a gente diz a ela o que a gente acredita que ela tem, ou fala, olha, eu não sei o que você tem, mas vamos investigar. E aí a gente tem uma conduta, olha, faça esse exame, tome esse remédio, então não, volte aqui daqui tanto tempo. Por mais que a gente saiba como se desdobra uma consulta médica, a consulta ela é sempre singular.
porque as pessoas, elas são únicas. Então, as consultas também são diferentes umas das outras. E é importante que a gente tenha, né, aquela base, né, de saber o que é, quais são os tópicos importantes que eu preciso perguntar, que fazem parte da entrevista, que eu saiba, assim, como que faz muita diferença esse vínculo de confiança estabelecido. Mas sempre que eu vou para uma consulta, é a primeira, porque mesmo quando eu conheço o paciente ele volta em momentos muito diferentes. Então, as consultas, elas sempre são muito diferentes mesmo. Tem pontos comuns sempre, vou examinar, vou isso, vou aquilo. Mas, assim, é sempre singular, sempre tem algo de singular em cada consulta. E o papel dos pais na pediatria, ele é muito importante, né? Porque eles vão informar, eles são os responsáveis. E muitas vezes quem demanda consulta são eles. Gente, ainda mais eu que estou na clínica do adolescente, com muita frequência, quem tem uma queixa não é o paciente. Aí eu trouxe o fulano de tal porque ele não para, ele só dorme. Nossa, esse menino dorme o dia inteiro, não quer saber de nada, quando tá acordado só fica no computador. Aí você pergunta pro paciente, e você? Ah, para mim tá tudo bem, né? E aí a gente, né, vai buscar acolher essa queixa que é dos pais né, e checar ali tudo. É uma oportunidade de verificar a saúde ali, mas a gente vai ampliar um pouco mais aquela consulta, não se esquecendo que o centro da consulta é o paciente. Gente, vocês estão muito calados. Tati, Ei! Naquela coisinha que você pediu para ler, falava da puericultura. Eu não entendi muito bem quando fala que ele não vai se limitar ao paradigma tipo, biológico. E é como quando a gente vai para essas outras áreas, é isso? Puericultura é o nome da consulta de controle de saúde. E isso da pediatria é muito legal, porque as pessoas vão sem queixas. Muitas vezes, às vezes coincide, né, da semana que está marcada a puericultura, o menino ter algum problema meio de saúde, os pais terem dúvidas, mas a consulta de puericultura é uma consulta de controle de saúde, que a gente verifica o crescimento, o desenvolvimento, a alimentação, a vacina. Então, uma consulta que pode não trazer queixas. Então, uma oportunidade muito legal, assim, da gente conversar mais, da gente conhecer os hábitos, conhecer aquela família, fazer educação em saúde. Quer dizer, eu tô fora dessa vertente, assim, da doença, né? Então, vamos investigar a doença. Como que é? Que hora que... Não, eu tô ali no campo mais da saúde, da prevenção, né? Na promoção da saúde, e isso abre uma perspectiva muito boa, né, para a gente conhecer o paciente. Sai muito dessa concepção assim, foi no médico que está passando mal, né? Então a gente desfoca bastante da doença, né? O foco fica muito mais na prevenção e na promoção da saúde. Eu vou falar disso aqui também. Essas questões éticas, né? O referencial para o médico deve ser sempre o compromisso com o paciente. A gente eu acho que o que dá mais polêmica nisso é quando é a consulta com o adolescente. A gente vai ter um encontro para a gente conversar sobre a consulta do adolescente. Mas, assim, a gente sempre pensa que a gente está ali advogando, defendendo, centrado no paciente, e que a gente não deve estar ali a serviço dos pais, né? Assim, os pais trazem, por exemplo, uma criança ou um adolescente falando assim, eu trouxe ele aqui, só falta dizer assim, olha, eu trouxe ele aqui, doutora, para a senhora consertar esse meu filho, né? Tem pais que chegam quase com pedido assim, né? Como se a gente fosse mecânico, né? Que a gente pudesse consertar, e consertar significa deixar o menino como eles querem. Então, às vezes, querem uma criança que não manifeste, que não seja... Né, que seja completamente fora do que é ser uma criança, né? Querem aquela coisa assim, comportada, enquadrada, sendo que a criança, para o seu desenvolvimento, ela vai explorar o ambiente, nisso é claro que vai, né, pode criar ali um tumulto, né? Então a gente tem que lembrar, né, que a gente não está ali, né, a serviço dos pais, a gente tem uma questão ética ali de manter o sigilo,
defender nosso paciente, mas também não significa que eu vou ficar escutando o adolescente contar para mim que ele está se destruindo, está acabando com a vida dele, com a saúde dele, e eu vou ficar ali só escutando e assistindo aquilo passivamente, né? Não, não se trata disso. Yuri, você quer falar? Você levantou a mãozinha aí? Foi sem querer ou quer falar mesmo? Não. Uma coisa que eu li tanto no primeiro capítulo quanto na leitura que você mandou agora, foi que muitas vezes, isso eu já estava pensando, inclusive eu comentei com a Vitória esses dias, durante o feriado, que muitas vezes a demanda, ela atende muito mais a uma lógica produtivista. Ou seja, muitas coisas vão surgindo para se adequarem a uma lógica de produção nas diversas instituições sociais que a gente tem. Por exemplo, quando a gente chega na escola, um menino ele pode não corresponder a expectativas, tanto da instituição escola quanto da instituição família. E daí, os aspectos subjetivos dele, da realidade dele, são deixados de lado para que ele atenda aquilo. E muitas vezes a gente encontra uma saída para isso por remédio, usando coisas assim para dopar mesmo o menino. E quando a gente vê que a gente vai dopando o menino, às vezes pode gerar uma série de outros problemas. Por exemplo, ele pode ganhar muito peso, desenvolver uma resistência à insulina, ele pode aumentar a quantidade de comida que ele come, às vezes por ansiedade, ele pode descontar isso, ele pode transferir isso, criar uma válvula de escape totalmente diferente. Então, assim, muito do que eu já vi, por exemplo, na minha própria escola, é que a gente atende um modelo bastante industrial, de uma passagem de conhecimento, não necessariamente de uma educação formal, que vai agrupando em fileiras como se fosse uma linha de produção. E muitas vezes a gente não sabe o que a gente está produzindo. A gente não tem uma noção direito do que está acontecendo. Então, quando, por exemplo, tem uma coisa relacionada a bullying, ou quando tem alguma coisa relacionada, por exemplo, a isso, ou às vezes a conflitos, tende a ter uma ignorância disso porque foge da produção. Então, a gente tem uma superestrutura muito frágil quando ela entra em embate a uma infraestrutura de produção mesmo. Então, o médico, eu acho que ele surge bastante, principalmente depois do século XIX, como uma resposta para aumentar a produtividade e para fazer uma mediação entre classes ou entre instituições. Tanto que o médico, eu li num outro livro, o de Família e Comunidade, que ele sempre é o primeiro a vivenciar e a ter uma conexão entre a classe que está mais em cima, que está no patamar acima de ordem de poder, com a que está mais embaixo. A classe médica, ela foi uma das primeiras a ter acesso a telefone, por exemplo, quando surgiu. Então, tem esse lado muito de produção. Muitas vezes a família chega incomodada por isso, ou a escola cria uma demanda, chamando os pais ali, que já são muito ocupados, que já não tem mais tanto tempo pela nova configuração familiar, né? Que a mulher ela conseguiu alcançar uma ascensão econômica no mercado de trabalho, e tudo tem que ser resolvido muito rápido, apesar do tempo ter se dilatado pela tecnologia, e o espaço geográfico não ser mais tão significativo, mas o espaço de produção sempre aumenta, independente do que aconteça, né? Ai, gente, vontade de aplaudir o Yuri, sabe quando você tem muita... Agora, gente, leiam o que está escrito no slide, pensando no que o Yuri falou. Questões éticas. O referencial para o médico deve ser sempre o compromisso com o paciente e não com essa linha de produção. Então, gente, isso que o Yuri falou, ele é tão... Eu sinto isso tanto, assim, na carne, na pele, no dia a dia. Eu, que sou uma médica que trabalho no SUS, numa clínica da saúde do adolescente, eu escuto, e depois de 11 anos em posto, quantas vezes eu poderia resumir aqui para vocês a queixa dos pais assim: doutora, a senhora dá um jeito de enquadrar esse menino aqui melhor?
Se precisa cortar um pedaço do braço, um da perna, assim, um da cabeça, mas assim, faz ele caber nesse quadradinho aqui, por favor. Sabe? E aí eu já tive pacientes, assim, incríveis, com potencial, assim, artístico, porque são pessoas, assim, que elas se enquadram menos nesse padrão que o Yuri está chamando a atenção aqui, né? E a escola? Quantos encaminhamentos de escola? Yuri, você vai lembrar disso quando a gente abordar, fizer uma sensibilização sobre dificuldade escolar. Quantas vezes quem chama atenção é aquele menino que não se enquadra, é um menino mais agitado porque ele está dando conta de escutar, né? Igual eu tô aqui falando. É tão mais vivo isso, assim, que rolou aqui agora, o Yuri falou, e ele falou direto de uma coisa, assim, que me atinge todos os dias como médica, né? Isso é tão mais rico, e quando vocês estiverem atendendo, gente, na hora que vocês escutarem, assim, eu trouxe meu filho aqui, gente, eu lembro de uma criança que eu atendia no posto, ele tinha 2 anos, 2 anos. A mãe demandava uma receita de Ritalina. Ela queria que eu desse uma medicação, né, para criança. Gente, eu não estou querendo discutir aqui o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade que existe, que é uma outra questão. Eu estou contando desse paciente. Sabe o que esse paciente era? Um menino inquieto, levado. Ele ia dar mais trabalho mesmo, mas assim, da natureza dele. E aí ele sentava e brincava comigo. Ele brincava uma brincadeira inteira. Na hora que ele está interessado, ele senta ali e ele brinca. Sabe? Isso é diferente, mas ele destoa, porque ele vai dar mais trabalho para o professor, ele vai dar mais trabalho para a mãe, para o pai. Quantas vezes eu posso ver isso dentro da minha casa? Eu tenho uma sobrinha que ela desenha, que ela pinta. Agora, manda ela sentar lá na frente, manda ela assistir uma aula de matemática. Ela vai desenhar. Agora, eu pergunto, ela tem que aprender matemática? Olha, aí eu devolvo com uma pergunta, ela tem que aprender matemática desse jeito? Só tem esse jeito? Né? E aí vai, a gente tem que ter esse senso crítico que o Yuri está chamando a atenção da gente, para a gente não estar a serviço, não da saúde. Prestar atenção se a gente não está a serviço é de uma outra coisa que não é cuidar das pessoas, dos pacientes, da sua saúde. Então a gente tem que ter esse senso crítico mesmo. E, gente, por favor, interrompam a aula. A gente nem precisa ver esses slides todos aqui, tá? Por favor. Bom, a relação médico-paciente, ela deve ser cuidadosamente construída com cada paciente como uma experiência. Gente, quando vocês chegam num lugar, igual quando vocês chegaram na PUC, que vocês não se conheciam, vocês não investem? Vocês não investem, assim, numa amizade? Vocês chegaram num lugar, começaram a frequentar um lugar novo, vocês não dão uma investida, assim, tenta fazer laço, tenta ser simpático, tenta ser atencioso, você tá afim de alguém, você não se aproxima, assim, querendo cativar e tudo mais? Então, a relação médico-paciente, ela acontece entre duas pessoas, não um Deus ou um ser. Gente, nós somos pessoas que vamos nos relacionar com outras pessoas, nesse lugar do médico, e o outro que vai ali realmente atrás de um serviço, de uma expertise, né, de alguém que tenha o que dizer para ele em relação à sua saúde. Agora, continua sendo um encontro entre duas pessoas. Então, a gente investe, a gente trata bem, a gente ouve, a gente dá atenção, a gente investe nessa relação, como a gente investe nas outras relações que a gente tem. E isso tem muito a ver com o estilo de cada um, com cada situação em particular. Então, o jeito que eu vou fazer isso é completamente diferente do jeito do Yuri, que por mais que a gente se pareça, ele tem o jeito dele, eu tenho o meu. Então, não tem jeito de eu dar aula aqui para vocês e falar assim, gente, olha só como que eu faço, e aí vocês vão fazer igual a mim. Vocês não são como eu sou. Vocês têm o estilo de vocês, então vocês vão tentar ali estabelecer um vínculo de confiança no estilo de vocês. E vocês, claro que vocês vão adequar o estilo de vocês a cada situação. Vocês viram que é uma situação mais grave? Vocês vão estar ali mais concentrados. Vocês viram que é uma outra situação? Né? Vocês vão se adequando, mas não deixando de ser quem vocês são e entendendo que é uma coisa que vocês vão ter que investir ali. Às vezes, facilita a transferência que o paciente já tem com o lugar. Por exemplo, quando eu falo, quando eu atendo um paciente no Hospital das Clínicas, ele já chega para mim com uma relação assim, de confiança, porque eu sou médica do Hospital das Clínicas e todo mundo sabe que no hospital tem essa concepção geral, assim, que o Hospital das Clínicas é um excelente hospital. Não é o único, mas é um hospital muito bom, que tem
coisas raras que o pessoal investiga, que isso, que aquilo, faz diagnósticos onde não fez, então a pessoa já chega com uma transferência. No posto de saúde, eu também já construí ali uma relação de confiança com a comunidade já me via como alguém que eles podiam confiar. Isso facilita, mas eu não deixo de investir em cada encontro, entendem? Do meu jeito. E essa frase aqui não pode ser aprendida passivamente. No final dessa aula, vocês não vão saber sobre relação médico-paciente. Vocês vão terminar a aula falando assim, nossa, esse negócio de relação médico-paciente é muito importante, é fundamental, ponto. E aí vocês vão fazer, né? Vocês vão aprender isso fazendo, né? Na prática, com o paciente. É uma construção. Então, você, né, um tijolinho ali de cada vez, é uma consulta, é outra, e às vezes a pessoa só deu conta de contar para mim alguma coisa que era fundamental para eu entender como que estava funcionando ali o adoecimento nela, depois de não sei quanto tempo, que foi o tempo que a pessoa precisou para dar conta de falar comigo, por mais ali disponível que eu parecesse estar. É o tempo de cada um. E a gente investe nisso. Não tem jeito da gente padronizar, não tem um protocolo para isso. Vocês vão ver até essas coisas assim, umas dicas, coloque sua cadeira de um lado aqui, não do outro lado, atenda a porta assim, tem uma série de coisas que podem, assim, facilitar, sensibilizar, tocar, mas isso é um início, isso é uma coisa que está mais na superficialidade, vocês entendem? Eu colocar minha cadeira ali ao lado, abrir a porta, né, com um semblante assim de quem quer atender, isso tudo facilita, mas não é o que é profundo. O profundo é o paciente olhar ali dentro do meu olho e perceber que eu quero estar ali com ele, que eu quero entender o que está acontecendo e que eu quero ajudar, que eu quero desvendar aquilo, que eu quero que ele saia dali melhor. Gente, eu já tive professores que eles eram de uma ignorância, sabe, uma forma truculenta. Eu já tive professor truculento. E que o olhinho do paciente até brilhava quando via, quando o meu professor truculento chegava. Sabe por quê? Não é que o professor estava certo de ser truculento, não. Mas é porque ser truculento é uma coisa mais superficial. O paciente olhava para ele e via que ele estava ali muito, de verdade, com o paciente. Querendo ajudar, querendo, sabe, saber, investigar, descobrir, entender? Por mais desajeitado que o cara fosse, o paciente conseguia ver além daquela forma truculenta e percebia que não estava sozinho. É claro que se você puder não ser truculento, é além de tudo, né? Tá ali com melhor, né? Davi, você quer falar? Ô, Paty, você estava falando sobre aquilo dos pais quererem meio que moldar a personalidade da criança, né? Eu lembrei de uma leitura que eu fiz a respeito da época que usavam muito a lobotomia, né? Que ela surgiu como um tratamento, entre aspas, de transtorno psicológico, né? Mas aí se tornou tão comum que diversos pais, assim, se a criança era mais agitada, levava para fazer um exame às cegas, assim, que não tinha nenhuma comprovação de verdade, e destruía a personalidade da criança em troca de nada, assim. E o cara que começou a lobotomia ainda ganhou um Nobel, assim, de medicina, né? Davi, você viu aquele filme da Dulce, da Não, psiquiatra? nunca Gente, vi. vocês têm que ver. Não, eu vou ter que achar aqui sobre essa psiquiatra, se chama Dulce. Quem conseguir, gente, veja esse filme. Esse filme foi uma turma que receitou para mim. Acho que eles viram, acho que foi a partir desse filme Patch Adams. Aí eu pedi para eles verem esse, eles me pediram para ver esse da Dulce. Fala isso demais, e isso que o Yuri trouxe, como é que a gente fica, inclusive os pacientes de saúde mental, como é que a gente é uma sociedade intolerante com a diferença, sabe? Intolerante. Vocês já foram, depois vocês têm que conhecer, se vocês estiverem em Betim mesmo, tem um bar que se chama Suricato. O Suricato é perto da minha casa, gente. Depois da pandemia a gente encontra lá. O Suricato é legal demais. É um bar que ele é todo com paciente de saúde mental. O cozinheiro é da saúde mental, o garçom é da saúde mental. É um lugar muito inclusivo, sabe? As pessoas são diferentes? São. Agora, quem não é diferente? Vocês têm algum professor igual ao outro? Vocês não acham assim que as pessoas são diferentes mesmo?
E como que a sociedade não absorve a diferença, né? A gente fica tentando enquadrar até chegar nesse extremo que o Davi está falando da lobotomia, que descaracteriza completamente a pessoa. Eu vou achar, alguém acha o nome aí do filme? Nos Estados Unidos, pelo menos, teve mais de 40 mil lobotomias realizadas lá. Não, tem o caso de Barbacena também, né? Que é recente, é super recente, tipo, foi 1900 e alguma coisa, assim. Ai, gente, eu só tô achando a irmã Dulce aqui do filme. Dulce, ela é psiquiatra. Vamos ver se eu acho aqui. Eu vou... Ai, só acho a irmã Dulce. Será que eu tô falando? É Dilce? Será que o nome é... Eu vou achar, gente. No intervalo eu acho pra vocês. Nice! Nice, não? É Nice! Nice, Coração da Loucura, o nome do filme. Gente, escreve aí no chat. Nice, Coração da Loucura? Isso, acho que é isso. Tem mais. A história da Nice da Silveira? É, Nice da Silveira. É porque a professora tem um problema com o nome. Eu não ia contar isso para vocês esse semestre, nem o anterior, não. Eu tenho um problema com o nome. Eu faço confusão demais com o nome. Eu não esqueço nunca a fisionomia de uma pessoa. Agora, nome, vocês não têm noção. Eu sempre olho no prontuário onde chamar o paciente, o nome da mãe, o nome do pai, porque eu sempre esqueço. Mas eu não posso deixar que essa falha técnica minha, né, embace lá a minha relação de confiança, porque eu lembro demais da pessoa, da fisionomia, mas não me... Nossa, tal do nome... Aí, gente, Nice, O Coração da Loucura. Vocês têm que ver esse filme. Vocês vão lembrar demais disso que o Davi falou e que o Uri, que os dois falaram. E vão aprender um pouco de saúde mental, que vocês vão ver isso demais com o Renatinho, vocês vão amar. Então, a gente não tem um protocolo e é uma coisa muito artesanal, né? Assim, quando a gente já tem um tempo que a gente é médico, que a gente é clínico, a gente, assim, aproveita mais isso, de saber que não tem um protocolo, que não tem um padrão, que vai ser uma experiência com cada paciente, né? Que vai ser um encontro único com cada paciente. Mas isso no início, às vezes, deixa a gente um pouco ansioso. Nossa, mas como assim? Não tem nenhuma geral, assim, né? Você fica meio perdido. Mas, assim, ao mesmo tempo que é um desafio, é uma aventura, né? A cada paciente que chega para você fala assim, nossa, deixa eu ver o que vai ser, porque eu nunca fiz essa consulta antes. Eu não conheço esse paciente, ou eu conheço esse paciente, mas nunca fiz essa consulta dele antes, porque ele é diferente do que ele já me mostrou. Bom, aí o que acho que foi a Ana Luísa que falou, né, ou se foi a Bárbara, eu não lembro mais, sobre a tradição do acompanhamento longitudinal na pediatria, favorece a construção de uma sólida relação médico-paciente da puericultura, né? Ah, não, mas ela falou foi uma outra coisa da puericultura, como que rompe mais com esse paradigma da doença. Bom, aqui está falando o que a gente quis dizer, trazendo esse fragmento da leitura de vocês, que eu pedi para vocês fazerem, é assim, que isso que a gente tem na pediatria de acompanhar o crescimento, desenvolvimento, alimentação, vacinação, isso possibilita que a gente esteja mais perto ali, acompanhando o paciente ao longo do tempo, e isso fortalece muito, propicia muito um vínculo de confiança, né? Porque você encontra muitas vezes, você vai acompanhando o crescimento, o desenvolvimento, a saúde do seu paciente. Então, de uma forma geral, isso favorece muito a construção de vínculo de confiança com o paciente, com a família. E aqui, gente, eu não sei se vocês já leram O Pequeno Príncipe, na hora que eu estava revendo a aula, eu li de novo, a enésima vez O Pequeno Príncipe, aí eu pus uma figurinha para vocês. Sabe aquela hora que a raposa está ensinando para o Pequeno Príncipe a cativar? O que é cativar? Você tem que vir devagar, não fale nada, né? Porque a linguagem é uma fonte de mal-entendidos. E é isso mesmo, gente. Quem já namorou sabe como que a linguagem é uma fonte de mal-entendidos. Você fala uma coisa, você sente uma coisa, aí você fala, aí na hora que sai a palavra, você já sente que saiu meio de quina, aí a pessoa entende de um outro jeito, aí na hora que ela abre a boca para responder, já saiu diferente. Nossa, é aquela confusão, porque a linguagem ela é marcada mesmo pelo mal-entendido, né? E a gente tem que saber disso quando a gente está tá se comunicando com as pessoas. Eu vejo isso muito em aula. Às vezes eu falo uma coisa assim e eu tenho certeza que está todo mundo entendendo aquilo que eu estou falando.
E quando a gente está em aula presencial, né, que a gente se esbarra o tempo inteiro ali na faculdade, eu ouço isso mais, não, professora, aquela hora que a senhora falou isso assim, achei tão estranho, né? Porque você é de um jeito e você falou isso, achei tão estranho você falar isso. Falei, nossa, mas quando eu falei isso, eu queria dizer aquilo. Nossa, entendi tudo errado. Nossa, vai ver que eu falei de um jeito que muita gente entendeu errado. Então, nós como médicos, a gente tem que saber que a linguagem é marcada pelo mal-entendido. Então, quando a gente está ouvindo um paciente, a gente tentar esclarecer, tentar entender mesmo, ter muita atenção com isso, se a gente está sendo bem compreendido, a gente perceber a linguagem verbal, mas também o que o corpo do paciente, a atitude, a postura do paciente está nos mostrando. Quantas vezes o silêncio ele vai dizer muito mais do que qualquer coisa, qualquer palavra. Então, eu estou diante de uma paciente, eu estou pensando em violência, e aí eu pergunto, mas seu padrasto, ele fez alguma coisa com você que você não queria? Vamos supor. Aí a pessoa, ao invés de responder, olha para mim, abaixa os olhos e não fala nada. Gente, você quer resposta mais contundente? Você quer um sim mais contundente do que esse? Né? Então, a gente absorver isso tudo, aprender, né? Perceber isso tudo durante a consulta. E ficar, né, com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Assim, bom, o paciente falou isso, mas o que será que ele quis dizer mesmo quando ele disse isso, né? E a gente precisa considerar não só a objetividade, que são aquelas perguntas, né, que a gente faz, aquelas respostas objetivas. A gente precisa considerar a subjetividade do paciente. E é uma pena, né, que muitas vezes, aprendendo ali na semiologia, alguns professores digam para a gente, olha, não deixa o paciente devagar, não deixa ele falar dele, não. Sempre traz o paciente para a pergunta que você está fazendo de novo. Mas muitas vezes é na hora que o paciente divaga, é na hora que o paciente conta um caso, na hora que ele fala de uma outra coisa que não é objetiva, é que você percebe um pouco daquela pessoa que está diante de você, das representações sociais que ele traz, que ele tem, né, do que ele acredita. Se eu percebo, por exemplo, que eu estou diante de uma mãe que não gosta de medicação, que acredita muito em chá, que tem uma forma mais... que tem uma concepção de um cuidado mais natural, que está disposta ali a escutar choro ali, não medicar prontamente. Se eu percebo que é essa situação, eu vou fazer uma oferta muito menor ali, né, de intervenções alopáticas e tudo mais. Se eu vejo que um pessoal assim, né, que no primeira lágrima só quer medicar e tudo, eu já vou pensar em estratégias para que eles, né, não errem a mão ali com a medicação, né? Então, olha, eles vão usar de qualquer jeito. Então, deixa eu dar uma coisa assim, né, que não faça tão mal, né? Deixa eu ver se eles dão uma abertura para outras abordagens. Mas eu já sei, eu já entendi pelo jeitão dessa família que eles não são muito dessa onda. Então, vocês entendem como que é importante a gente conhecer ali para poder conduzir um tratamento? Então, é importante sim a subjetividade. O Roberto Assis Ferreira, ele escreve, né, vocês leram o texto dele, ele fala muito sobre isso, inclusive lá no ambulatório que a gente trabalha. Ele fala assim, né, que para eles, para nós, né, interessa o joio e o trigo, não só o trigo, né? Vocês sabem aquilo, né? Do joio se mistura com o trigo e a gente tem que jogar o joio fora porque só importa o trigo. Não. Para a medicina, o joio e o trigo importam. A objetividade, que é o que esclarece mais sobre as doenças orgânicas, mas também a subjetividade, a forma como cada um adoece. E aí, né, o que quer o paciente, a sua família, quando procura um médico? Vocês precisam ter essa interrogação e não ter tanta certeza de que o que o paciente e a família querem é um tratamento adequado. Nem sempre. Olha, a família e o paciente podem procurar um médico, e sempre eles demandam alguma coisa, né? Seja uma orientação, seja esclarecer alguma queixa, né? Estão pensando numa doença, afastar alguma doença, sempre tem uma demanda, né? Mas nem sempre
demanda é de uma questão técnica. Quantas vezes antes de, por exemplo, as pesquisas mostram que antes das pessoas se matarem ou tentarem se matar, buscaram atendimento médico e que nesse atendimento nada significativo foi encontrado. Será? Nada significativo no campo orgânico da doença, mas será que houve ali uma abertura para que essa pessoa se colocasse? Porque ela buscou. O que será que ela queria quando ela marcou uma consulta 3 dias antes de se matar e foi lá e não questionou nada assim, né, que chamasse a atenção do médico? O que ela queria quando ela buscou? Né? Então, a gente se atentar para isso. Nem sempre o nosso paciente vai procurar diagnóstico e tratamento tecnicamente correto. A gente tem que ficar atento a essas demandas encobertas. Gente, quantas vezes eu já atendi adolescentes questionando dor de cabeça, dor na barriga, dor não sei o que, e no finalzinho da consulta, quando ele se sente um pouco mais à vontade, fala, tô com medo da minha namorada, ou eu tô com medo de eu, né, estar grávida, e que vem a questão mesmo, né, que está ali sendo encoberta por uma queixa orgânica. A gente deve sempre deixar um espaço, né, para essa pessoa falar livremente, fazer aquela perguntinha a mais, tem mais alguma coisa que você queira falar, né? E muitas vezes o paciente não busca mesmo esse diagnóstico correto e a cura. Muitas vezes ele quer ser cuidado. Eu vejo isso demais lá no ambulatório de infectologia com os adolescentes que vivem com HIV/AIDS. Eu tenho pacientes lá que não aderem ao tratamento, não tomam as medicações antirretrovirais mesmo, não usam. E eles continuam indo à consulta. Então, se eles não usam as medicações prescritas, por que eles continuam indo à consulta do infectologista? Porque eles querem ser cuidados. Eles continuam querendo ser cuidados, mesmo quando eles não usam as medicações. Então, às vezes, eles estão em busca ali do cuidado, de um espaço, às vezes, para reclamar, que seja, né? E aqui, olha, a semiologia continua como um instrumento essencial na clínica. Então, apesar daquelas perguntas da anamnese, da entrevista médica, elas não contarem muito sobre a pessoa que está ali diante da gente, continua sendo importante. Por exemplo, se vocês pensarem numa pessoa que está com uma úlcera gástrica, aquelas perguntas elas vão te conduzir para um diagnóstico de úlcera gástrica. A pessoa está com uma pneumonia, você ali entrevistando, perguntando, examinando, você chega no diagnóstico de pneumonia. É importante a gente fazer esses diagnósticos orgânicos. Então, a entrevista ela é importante. Sabe, aquelas perguntas da HMA, da história pregressa, aquilo tudo é importante demais. É só a gente não ficar achando que aquilo é tudo. E que aquilo é suficiente, se você fizer todas as perguntinhas ali direitinho, que a pessoa vai confiar em você e que você vai chegar a todas as causas de sofrimento. É só você entender o limite que aquilo ali tem. É só isso, né? E aqui, bom, vocês devem ter visto, se vocês não viram isso, o Roberto, ele fala isso, mas ele vai trazer essa imagem num artigo que ele escreveu, que, se não me engano, foi sobre a relação médico-paciente na adolescência, que eu ainda vou postar para vocês. O médico, pensando assim, tendo como referencial a psicanálise, né? O médico, ele pode, segundo a psicanálise, ocupar vários lugares, que são lugares, assim, mais ou menos interessantes para um médico ocupar. Então, vou ver se eu consigo explicar para vocês um pouco disso. Algumas vezes, nós, como médicos, ocupamos o lugar do saber. É o lugar que a gente mais ocupa. Que é assim, a pessoa adoece e ela fala assim, nossa, eu tô com uma dor de garganta, eu tô com uma dor na barriga, eu tô com febre. Vou marcar um médico porque ele vai saber o que eu tenho, né? Então, esse lugar do saber é um lugar importante que a gente ocupa e com muita frequência é aí que a gente fica mesmo. A pessoa vem com uma queixa acreditando que a gente sabe a resposta, né, do que é e o que fazer diante daquele adoecimento. Então, o lugar do saber é um lugar que a gente ocupa com muita frequência. Na nossa clínica, né, na prática médica. Algumas vezes, a gente ocupa o lugar do poder, né, que é importante também. Por exemplo, eu estou diante de um paciente, eu suspeito de apendicite. A minha sobrinha, ela operou
nesse feriado de apendicite. Passei um bom tempo no hospital, esse feriado, entre aspas. E aí o médico vira para ela, né, para o paciente, e fala assim: você não vai poder ir para casa, você vai ficar internado, eu vou te operar. Né? É um lugar do poder. Não, você quer ir para casa, mas eu não deixo você ir para casa, você vai ficar. Né? Você está ali como médico, o paciente chega grave, você fala: eu vou te internar. Tá bom? Você precisa internar. Eu vou indicar a sua internação. Esse é um lugar do poder, né? O médico tem o poder de fazer com que uma pessoa fique internada, né? De dizer que vai abrir a barriga da pessoa porque está com apendicite, que se não operar vai morrer. Então, esse lugar do poder é um lugar que muitas vezes, algumas vezes, a gente ocupa mesmo. É claro que eu não devo ocupar esse lugar do poder em outras situações, né? Para humilhar o meu paciente, né, para estabelecer uma situação assim muito desigual, apesar de que jamais eu vou conseguir me colocar ali no mesmo patamar que o paciente, por causa do saber que ele acha que eu tenho, por causa do poder que tantas vezes eu tenho. Então, por mais horizontalizada que a gente tente ter a relação, não é possível, porque existe uma diferença. É igual do professor com o aluno, por mais que a gente se trate assim, né, com carinho, com respeito, mas assim, de uma forma horizontal, tem uma diferença ali nessa posição de quem está no lugar do professor e quem está no lugar do aluno, não é isso? Apesar de eu ter certeza que eu posso aprender muito com vocês e vocês possam saber que tem o que me ensinar. Mas é uma relação desigual. Bom, então esse lugar do poder a gente ocupa, mas assim, a gente tem as situações para ocupar. Existe um lugar de quem demanda, que não é um lugar assim, que é um lugar que a gente deve ocupar com muito cuidado como médicos. Vou dar um exemplo de uma situação que tem uma chance boa de dar errado. É quando o médico quer que o paciente se trate mais do que o próprio paciente. Então o médico começa a demandar: mas você tem que tomar um antirretroviral, você tem HIV, você vai morrer. Quantas vezes eu já escutei isso, né? Assim, da equipe, né? E quem tem que querer se tratar é o paciente. Então, é muito mais estratégico que o médico provoque esse desejo de se tratar no paciente do que ele próprio fique desejando que o paciente se trate. Então, poxa, o jovem está me dizendo que quer isso, que quer casar, quer ter filhos, quer isso, quer aquilo outro, quer ser não sei o quê, quando crescer, tá dando. Eu falo assim: pois é, então, como é que vai ser isso? Você não está tomando seus remédios? Como é que você vai fazer para viver com saúde até lá? Então, assim, você provocar na pessoa aquele desejo de se tratar, em vez de ficar demandando, né? Nossa, eu preciso que você se trate. Não. Você tem que provocar que o paciente queira se tratar. E esse lugar do não saber, você não pode, o médico, esse é um lugar muito estratégico para o médico ocupar de vez em quando. Não é na hora que o paciente chega com febre que você deve ocupar o lugar de quem não sabe. Não, nessa hora que o paciente chega com febre, ele quer uma resposta técnica. Você precisa dizer para ele o que você acha que ele tem e receitar um antibiótico, se for o caso, ou o que seja. Agora, quando o paciente chega para você em determinadas situações em que ele sofre e que não se trata de uma causa orgânica, muitas vezes é melhor o médico se colocar no lugar de quem não sabe, para provocar que o paciente ocupe o lugar de quem sabe sobre a própria vida dele. Então, eu estou sofrendo, vamos supor que seja um relacionamento amoroso ou uma situação assim que causa sofrimento para o paciente vira para a gente e fala assim: o que você acha que eu faço? E é alguma coisa que não está no campo da técnica. Aí, eu acho que é muito bacana quando o médico devolve. O que você acha que você devia fazer? Quer dizer, eu estou devolvendo a pergunta como se eu não soubesse o que é que ele deve fazer, e não sei mesmo. Gente, é muita arrogância a gente achar que a gente sabe melhor do que a própria pessoa o que fazer com a vida dela. Vocês entendem? Assim, e a gente devia conseguir fazer isso com os amigos também, mas com os amigos é mais difícil. Mas como médico, sabe, devolver essa pergunta para o paciente. O que você acha que você devia fazer sobre a sua própria vida?
E outro momento que é muito interessante a gente ocupar esse lugar de quem não sabe, é quando a gente mostra para o paciente que a gente quer conhecê-lo, que a gente ainda não conhece, que a gente ainda não sabe sobre ele, mas quer saber. Sabe? Me conta de você, me fala aqui, como que você é, como que você faz, como que acontece isso, aquilo, outro. Também é uma posição que gera, né, esse vínculo de confiança, né? Você não sabe, mas quer saber. Você não conhece, mas quer conhecer. Então, é importante a gente não dar conselhos. Acho que você devia largar esse menino, você devia largar essa menina. Oi. Só, desculpa te interromper. Que isso, eu quero ser interrompida. Quando você fala esse negócio do que o paciente quer, né? Eu acho que, tipo assim, até a gente mesmo, que a gente está estudando para ser médico e tal, mas sempre que a gente fica doente, tem aquele chá que a avó fala, que a mãe fala, e a gente toma, tipo assim, querendo melhorar. E aí, eu queria ver com você uma coisa, assim, o exemplo é meio besta, assim, porque o contato que eu tenho, pelo menos, eu acredito que a maioria da sala é série, né? Grey's Anatomy, Chicago Med, essas coisas. E aí, quando chega uma situação que já aconteceu, que eu já vi na série, tipo assim, dos pais não quererem um tratamento, tipo assim, com remédio, mas não querer mesmo, tipo assim, nada. Ou a questão até mesmo da vacina, que os pais escolhem não vacinar a criança. Qual que é o nosso procedimento nessa situação? Porque, igual você falou, é muita arrogância nossa querer impor um tratamento, mas, ao mesmo tempo, a gente, não é que a gente sabe mais, mas tem uma questão científica por trás, algo desse tipo, entende? Eu não quero parecer prepotente na minha pergunta. Sim, mas olha só, o médico, ele é arrogância, ele querer achar que ele sabe o que fazer com a vida do outro nesse sentido das decisões pessoais, entendeu? Isso é diferente da gente ter um conhecimento médico. Pensem na situação de vacina que a gente está vivendo atualmente, em que as pessoas tem todo um movimento anti-vacina. E você estuda e você aprende ali, né, em referências científicas, que a vacina pode salvar a vida da pessoa. Então, você tem um conhecimento técnico, não é arrogância, né? Arrogância, acho que é quando você acredita que você sabe uma coisa que, né, que não é igual saber da vida pessoal. Isso é arrogância, né? A pessoa que sabe da vida dela, né? Agora, por exemplo, pode ser arrogância da minha parte falar com a minha sobrinha assim, que é uma artista, né? Acesse, você tem que fazer medicina. Porque medicina é o que é bom. Medicina é o que é bom para mim, foi o que eu escolhi. Quem sou eu para dizer o que é bom dar acesso e fazer para a vida dela? Sabe? Isso é arrogância. Outra coisa é o conhecimento médico. Então, vamos lá, você está diante de uma situação em que a família chega para você e fala, eu não vou vacinar não, porque senão meu filho vai virar jacaré, tem uma mutação nesse negócio, tem um chip, tem um não sei o quê, alguma coisa, vai abduzir meu filho, alguma coisa. Aí você fala assim, olha, veja bem, deixa eu te explicar então. Aí você vai ocupar o lugar de quem sabe. Você vai ocupar o lugar de quem sabe, porque é o que a situação pede. É uma resposta técnica. Você não vai falar de política, você não vai falar que o cara é babaca, você não vai falar, mas você vai falar do que você sabe sobre vacina. O seu papel, fala assim, olha, os estudos mostram com muita segurança isso. E olha, está no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. É obrigatório que o pai, a mãe, leve, é um direito da criança e do adolescente ser vacinado. Então, isso é obrigatório para os pais. Na nossa legislação está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, você vai dar uma situada, o que vai mudar é o jeito como você vai colocar isso para a família, que tem que ser um jeito. O que você quer? Você quer proteger o seu paciente das doenças imunopreveníveis, não é isso? Você quer que o seu paciente tenha acesso à vacina. Se você rompe ali com os pais, né, se você xinga, se você fala de um jeito rude, eles trocam de médico, não é isso? Ou vão no outro posto, ou trocam de médico na rede privada, que for. Então, você tenta ali, né, com toda... Eu chamo isso de manejo médico, com todo jeitinho, com todo manejo médico, colocar
o que a gente tem de informação. Isso não é arrogância. Você estudou mais mesmo. Você tem uma compreensão mais aprofundada do que é científico, do que aquelas pessoas. E é seu dever orientar. Isso é diferente de aconselhar, não é isso? Isso é uma orientação em saúde que você precisa dar. Você não pode se omitir. É a saúde, a vida da criança que está ali em jogo, né? Vocês entenderam a diferença? Eu não sei se eu consigo transmitir isso para vocês. Então, diante de... Só que o meu medo é, tipo assim, de medo... não é um medo, assim, né? Porque, eu me sinto... Sabe aquela questão, tipo assim, que a gente se envolve muito com o paciente? E aí, eu tenho esse receio do, tipo assim, aí o pai realmente decide, não vou vacinar. E não tem nada que eu possa fazer, né? Afinal de contas... Não, mas nesse caso você tem. No caso da vacina, tem, porque é um direito da criança. É um direito da criança, né? Então, é uma privação de direitos. É igual assim, a criança tem direito à escola. O pai fala assim, não, eu não acredito em escola, eu não vou levar, o meu filho não vai ser alfabetizado, ele não vai estudar. Não, ele tem que estudar. E ele pode ser chamado à responsabilidade por isso, é um direito. Entendi. E aí você tem que escolher as formas como você vai manejar isso. Porque se você bate na mesa, que merda é essa? É um direito do menino, seu babaca. Aquela pessoa vai se chocar, você fecha a porta, o menino, né? Assim, você fecha a porta ao diálogo e no final das contas, o que te interessa que era vacinar o menino, você perde, né? Então, você tem que pensar nas estratégias, no joguinho de cintura, isso que eu estou chamando de manejo médico, para você convencer. E assim, às vezes você fala de um jeito mais assertivo, sem desrespeitar, né? Igual já aconteceu. Aí eu vou falar mais de aula de violência, mas assim, eu já cheguei para uma mãe e falei eu falei com firmeza, mas com todo o respeito à educação. Falei assim, olha só, que eu vi as marcas no corpo do menino, que o menino tinha, né? Ela tinha batido nele. Aí eu falei, mas esse menino me tirou do sério, porque ele faz isso, fala um tanto de coisa. Aí eu virei para ela e falei, Fulana, eu te entendo. Eu entendo que uma criança possa enlouquecer o pai e a mãe e perder o controle, mas assim, você não pode bater nele. Você não pode. Você é contra a lei. Você entende que você não pode bater nele, mesmo que você fique enlouquecida de raiva? Você não pode. Você não pode. Você entende? É o jeito que você fala. Você fala de um jeito firme, mas assim, empático ao mesmo tempo, sabe? Gente, vocês vão aprendendo isso. E até, sabe tudo isso que vocês estão vivendo na faculdade, né? De lidar com as pessoas, entre vocês, trabalho em grupo, aquela confusão. Isso tudo está trazendo habilidades para vocês conviverem com a equipe médica, para vocês lidarem melhor com o paciente. A gente vai desenvolvendo isso, viu? Isso é uma coisa que a prática traz muito. Vocês vão ter, ao longo desses anos, muitas oportunidades de ver o manejo que os professores vão fazer e ir aprendendo. E principalmente quando vocês estiverem nesse lugar, sabe? É com respeito, mas ao mesmo tempo se colocando, sabe? Bom, lembrar que muitas vezes, tantas vezes, gente, isso é uma alegria na nossa profissão. Quantas vezes, só do paciente encontrar com a gente ouvir, examinar e dar um feedback para o paciente, quantas vezes esse encontro por si só é terapêutico, traz alívio. Gente, nunca aconteceu com vocês estão morrendo de medo, está com uma doença grave, uma coisa assim, aí a pessoa te ouve, detalha na anamnese, te examina com cuidado e fala assim, olha, fica tranquilo. Ou então, mesmo quando não tira aquela nuvem negra da sua cabeça ali, fala assim, olha, vamos fazer o exame, se tiver qualquer coisa, a gente vai estar junto, vai ter tratamento, eu vou estar com você, vai dar tudo certo, a gente vai junto, a gente segue junto. Então, às vezes, esse encontro já provoca um alívio e é terapêutico, né? Que a gente seja esse médico, né? Que o próprio encontro com a gente traga alguma coisa boa para os nossos pacientes. E lembrar que toda doença também é um veículo de um pedido ali de amor, de atenção, né? Pode ser uma forma uma forma daquela pessoa pedir atenção, cuidado e a gente
percebendo isso, poder fazer alguma coisa ali também, em benefício daquela pessoa. Lembrar que o médico receita a si mesmo, nesse sentido de que o próprio encontro com o médico pode ter um efeito, né, sobre o paciente, mas lembrar dos efeitos adversos que toda medicação tem. Porque quantas vezes é um desastre esse encontro do médico com o seu paciente. Você sai dali muito pior do que quando você chegou, né, de acordo com a abordagem. E aí, lembrando, né, que o médico receita a si mesmo, aí a gente tem tudo para entrar na nossa discussão do nosso filme, né? Eu falei demais, eu coloquei umas perguntas assim que norteariam a nossa conversa. Pensei da gente conversar um pouquinho e dar um intervalo. A gente pode dar mais de um intervalo também na aula, né? 10 minutinhos 2 vezes. Vamos para a discussão do filme ou vocês querem 10 minutos, a gente volta e depois a gente volta de novo? Faz 2 intervalos. O que vocês preferem? Vamos dar um intervalinho. Vamos. Tá. Não, a gente dá uma quebrada. Eu queria ter dado uma quebrada antes, mas acabei falando mais tempo. A gente volta daqui 10 minutinhos com o filme, tá bom? E depois eu dou outros 10, tá? Mas a segunda parte da aula não vou ficar falando, não, viu? Então tá, a gente volta daqui 10 minutinhos. Vou escrever aqui no chat.